Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui na Escola de Jesus Cristo, nesse mês de Natal. Hoje nós vamos ter a alegria de escutar uma pregação de Celcinho. Eu convido a todos para às 10 horas se conectarem para a pregação, né? Então, antes da gente iniciar, eu vou ler uma poesia que o Luizinho fez, que está aqui, né? Aconteceu em Belém, um poema em 3 atos. Uma poesia, 2 poesias sobre Maria. Uma menina ainda, essa Maria, filha bonita de Ana e Joaquim, tão simples quanto a aldeia em que vivia, tão moça ainda e já crescida assim. E como as moças que na aldeia havia, Maria, filha de Ana e Joaquim, sabia que ia casar-se um dia com um moço para quem seu pai dissesse sim. Maria, tão nova, tão delicada, como era comum a sua vida, como era nem tão boa nem tão ruim. Como era diária a vida de Maria, como era igual a das outras, quem diria, a vida de Ana, a vida da filha de Ana e Joaquim. Maria, filha de Ana e Joaquim, menina ainda, vivia assim, no povoado de Nazaré, entre serviços do lar e as brincadeiras, entre as coisas de Deus e as coisas passageiras, a moça desposada por José. Menina, amiga das Escrituras, conhecedora das palavras puras, sabedora da letra do Senhor. Maria, moça ainda e tão crescida, como quem se prepara para a vida, para vivê-la em nome desse amor. Bela Maria, ainda tão menina, sua inocência não imagina um único dia da vida que ela espera. Maria brincando, Maria correndo, olhar Maria é o mesmo que estar vendo frutos maduros em plena primavera. Então vamos fazer uma oração e eu vou fazer uma oração de Emanuel. Está no livro Evangelho de Emanuel, comentários do Evangelho por São Lucas, o Evangelho de Lucas comentado por Emanuel. Prece do Natal. Senhor, enquanto o júbilo do Natal acende a flama da oração, renova-nos por dentro para um mundo melhor. Há quem diga que a fé se perdeu nas engrenagens da civilização e que a ciência na terra apagou a luz espiritual. Em verdade, Mestre, o homem que já controla as energias atômicas prepara-se à conquista das forças cósmicas, qual se fosse comandante da vida. Entretanto, à frente dos olhos, não temos somente o egoísmo e a vaidade que lhe comprometem a grandeza, semelhante a magnificente palácio sobre chão de explosivos.
em toda parte, marginando a carruagem dos poderosos, arrastam-se os vencidos de todas as condições. Muitos enlouqueceram no excesso de conforto e vagueiam nas furnas do entorpecente. Outros, terrificados na visão dos crimes perfeitos, nascidos da pompa intelectual, jazem mutilados mentalmente nas trincheiras do hospício. Milhões erguem os braços por antenas de dor, no imenso mar das provações humanas, quais náufragos dos esgares da morte, junto de multidões agitadas e infelizes, cansadas de incerteza e desilusão. Por tudo isso, Senhor, nós que tantas vezes te negamos acesso às portas da alma, esperamos por ti nos campos atormentados do coração. Dobra-nos a orgulhosa cerviz diante da manjedoura que exemplificas a abnegação e a simplicidade, e perdoando ainda as nossas fraquezas e as nossas mentiras, ensina-nos de novo a humildade e o serviço, a concórdia e o perdão, com a melodia sempre nova do teu cântico de esperança. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, e boa vontade para com os homens. Portanto, irmãos, estamos aqui, abrindo o mês do Natal na Escola Jesus Cristo. É uma alegria, para nós podermos contar. Eu agora acabei de passar pela nossa cozinha, está cheia, as pessoas preparando a bolsa com os mantimentos, para entregar às pessoas. A fila lá fora está grande. Tem também um grupo da evangelização que vai distribuir material e presentes de Natal para as crianças. Então, isso mantém a Escola Jesus Cristo viva no ano de 2020. Ela está viva, está funcionando, está integrando, está sendo uma função de amor ao próximo. Isso nos dá uma satisfação interior. Não estamos pensando que isso vai solucionar problema de ninguém. Evidente que não. Entretanto, não podemos ficar de braços cruzados diante da evidência da fome, da evidência da desproteção a que o povo foi relegado. Então, alguma coisa pode ser feita de uma forma modesta, mas pode ser feita. E nós, institucionalmente e individualmente, temos tido a oportunidade de dar essa contribuição, E eu trouxe para nós estudarmos hoje um aspecto que me parece muito importante dentro do conceito, dentro desse mês de dezembro, que nós vamos tentar nos fixar no Evangelho de Jesus. E eu ontem, meditando sobre a aula, eu pensei em falar sobre o nascimento, o significado de nascimento, que alguma coisa deve nascer, Evidentemente, esse nascer
ele assume uma concepção metafísica dentro da nossa natureza, mas alguma coisa me levou a refletir mais sobre a oração de Jesus. E o que me fez refletir e pensar na oração de Jesus? O fato de que muitas pessoas estão recorrendo a uma vida de oração, a uma religiosidade maior, em função do isolamento social. Isso é um fato, já foi verificado que a espiritualidade está mais refinada, está mais sensibilizada. E nós queremos discutir alguns aspectos importantes sobre o que é vida espiritual diante de um momento de provação coletiva. E isso já havia sido vivenciado por algumas populações que viveram tempos prolongados de confinamento, como o povo judeu na Alemanha nazista, quando ficou confinado em guetos. Uma região da cidade era cercada e eles tinham que viver ali naquela região. Além dos guetos, uma outra população de judeus vivia em campos de concentração, que eram campos de trabalho e também de tortura e de extermínio em massa. Me referindo mais à população dos guetos, das áreas cercadas, que não tinham acesso a todos os benefícios que a cidade tem. A energia era racionada, a água era racionada, o alimento era racionado, medicação. Com licença, gente, eu esqueci a minha aguinha. Me perdoem, é que sem água realmente a garganta resseca e começa a produzir tosse. Mas nessas situações de vida em gueto, vida de isolamento e de uma restrição muito grande, podemos dizer que com o isolamento social muitas pessoas passaram a viver vida de restrição, né? De pouco
pouca circulação, de redução de ganhos, né, de proventos, às vezes até perda total de proventos. E aí, nesse caso, como houve um aumento de vida espiritual. É uma constatação, isso não é uma opinião. E existe uma explicação. Quem nos deu essa explicação foi Santo Tomás de Aquino, que ele dizia que pela oração ter natureza de buscar um conforto, as pessoas inconscientemente tentam sair da sua condição e tentam alçar uma condição mais elevada, que é a da oração. E ele descobriu 4 características que devem fazer parte de toda oração. Ela deve ser confiante. Por que confiante? Porque ao tentarmos entrar em comunicação com Deus, nós temos que ter confiança de que há um ser todo amor, todo bondade, todo justiça, entendendo captando aqueles nossos pensamentos. Ela deve ser também conveniente, ela precisa estar coerente com o contexto de uma petição. Ela deve ser ordenada. Sempre quando eu for falar dessas características, é bom a gente pensar no Pai Nosso, que é o modelo de oração que Jesus ensinou, né? Ensina-nos a orar, e Ele ensinou então o Pai Nosso. Então é um modelo para nós vermos confiante, conveniente, só pede o que o corpo precisa depois de pedir o que o Espírito precisa, ordenada, e nessa ordem pedir as coisas espirituais e depois pedir as materiais, devota. Nós vamos ver depois o que é devoção, e humilde. E no critério da humildade é muito interessante, porque existem exemplos de orações que não são humildes. O apóstolo Tiago dizia que nós devemos pedir com fé, sem hesitação. E o exemplo do Pai Nosso é exatamente isso. Ela é uma petição a Deus, é uma petição, e quem vai, digamos, nos representar com essa petição é Jesus. Vamos fazer a analogia da representação e vamos dizer que nós precisamos requerer um direito judicialmente, porque nós não estamos conseguindo por forma administrativa. Digamos que uma pessoa da família seja diagnosticada com uma doença, e essa doença ela tem uma medicação importada que custa, digamos,
a média de R$100 mil por mês, cerca de $20 mil o tratamento mensal. Isso é impossível uma família normal dispor de uma renda de R$100 mil para comprar a medicação mensalmente. Então ela faz os requerimentos possíveis, né, ao Estado, ao município, e esses requerimentos, a resposta vem imediatamente, não faz parte da nossa medicação padronizada, nem da nossa medicação especial, que existem os medicamentos padronizados e os medicamentos especiais, que tem que fazer sobre um processo administrativo. Então essa não estava nem nas padronizadas, nem nas especiais. E a pessoa está lá, comprometendo as taxas dela, a vitalidade reduzindo. Então nós vamos contratar um advogado ou requerer a um defensor público o direito assegurado na Constituição de ter acesso ao tratamento. Então ele vai fazer os argumentos dele e ele vai organizar a petição. E essa petição vai ao juiz. Essa petição preparada é o Pai Nosso. Ali estão contidos todas as possibilidades razoáveis que nos fazem entender o que é uma oração confiante, o que é uma oração conveniente, o que é uma oração ordenada, o que é uma oração humilde, e depois nós vamos ver o que é oração devotada. Então Jesus é como o apóstolo Tiago falou, o João falou: filhinhos, nós temos advogado no céu. Jesus, então, ele já fez a nossa petição. Nós precisamos estar conformes a essa petição para nos adequarmos para a resposta. E um religioso do século III, chamado São Cipriano, ele escreveu um tratado sobre a oração do Senhor. E ele disse assim: se temos a Cristo como advogado diante do Pai para interceder por nós, apresentemos as suas palavras ao pedirmos perdão por nossas faltas. Então, todas as nossas necessidades físicas, sociais, mentais, todas as materiais, se estiverem enquadradas dentro desse modelo que Santo Tomás falou, nós podemos usá-la no contexto do Pai Nosso para encaminhá-las como uma petição. E toda petição, ela entra num processo de análise, né?
quando os advogados fazem a petição na terra, os técnicos do judiciário vão debulhar aquela petição, transformar em muitos pedacinhos, analisar cada pedido, e aquilo ali vai ser contestado já que é contra o Estado, o Estado fazer o pagamento. O procurador do Estado ele tem a obrigação de contestar, ele vai usar as normas legais para contestar. O Estado gasta aquela quantia com aquela pessoa. E cabe ao advogado, no nosso caso, cabe a Jesus, usar os argumentos necessários para a concessão do pedido. Então, essa análise, nós não temos noção do tempo de duração dela. Não cabe a nós buscarmos uma forma inconveniente, e nem cabe a nós tentar a Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Então nós não podemos usar a inconveniência para questionar o porquê que está sendo analisado ainda, porquê que aí tem a questão dos procuradores, dos promotores, né? São espíritos também, né? E são espíritos que estão alegando questões contra a nossa petição. Isso existe também no plano espiritual. Mas o que nós não podemos perder de vista é que o nosso advogado é Jesus. E uma coisa que eu acho muito interessante e que tem que comentar aqui, que se eu e o meu vizinho nós temos um conflito de um pedaço do terreno, digamos que eu, quando eu comprei o terreno, eu percebi que a medida da minha frente, que teria que ser, digamos, 15 metros, só estava com 14. Depois eu fui para a trena e vi que a medida do meu vizinho, que também deveria estar 15, está 16, ou seja, ele avançou 1 metro no meu terreno. Então, como eu vou fazer meu muro, então eu já fui conversar com ele, porque nós vamos ter que quebrar esse muro dele e eu vou construir o muro 1 metro lá, ele vai perder o metro que ele usurpou, que pertence a mim. E esse acordo não foi feito, não houve conciliação. Se não houve conciliação, a demanda vai ser judicial, né? É bom evitar a demanda, né? Quem puder fazer conciliação é melhor. A justiça hoje pede para nós conciliarmos, evitar a demanda judicial, os custos judiciais, né? As dores de cabeça, audiências, sofrimento, pressão alta, né? Tudo que advém de um conflito assim. Então eu contrato um advogado para defender, eu sou uma parte, ele contrata outro advogado para defender a parte dele, né? E antes de fazer isso, eu e o vizinho, nós vivíamos brigando.
Vivíamos trocando farpas, acusações, xingamentos, ofensas, um aborrecendo o outro de várias maneiras, com lixo, jogando lixo para o lado do outro, outro jogando coisa no quintal, uma coisa horrorosa. Na hora que eu assino o contrato com o advogado para fazer a minha petição, ele vai ser meu procurador. Desse momento em diante, ele me dá o seguinte conselho: Flávio, agora eu sou o seu procurador nessa demanda que você tem do método de terreno. De hoje em diante, você não conversa com ele nada, nem para xingar, nem para reclamar, nem para acusar, nem para nada. Você não se dirige a ele, você fala comigo e eu falo com o advogado dele. Vocês dois não podem mais interagir. Eu sou o seu procurador nessa demanda. Se eu for para dar bom dia, pode. Se for dar boa noite, pode. Mas se for para discutir aspecto desse pedaço de terreno, não pode. Por que não pode? Porque eu tenho um procurador para agir isso para mim. Da mesma forma, eu e outra pessoa, se estamos num conflito de ordem moral, espiritual, que entra o desamor, que entra a ingratidão, que entram ofensas, prejuízos morais, se nós usamos a oração do Pai Nosso como a assinatura de que nós aceitamos Jesus como nosso advogado, ele se oferece como nosso advogado e já tem até a petição pronta. Então está aqui a petição, Pai Nosso. Se nós assinamos essa procuração, transferindo para Jesus a nossa demanda, com quem quer que seja, com o que quer que for que esteja acontecendo, ele vai ser o nosso procurador. E desde então é a mesma coisa, ele vai dizer assim: olha, não julgueis, ouvistes o que foi dito antes: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amais aqueles que vos perseguem e caluniam. Por quê? Porque nós temos que substituir a raiva natural pelo amor não natural. Esse que é o processo de nós aceitarmos a procuração de Jesus com essa petição do Pai Nosso. Então vamos colocar mais coisas aqui. Então isso é para dizer que a oração ela deve ser confiante. Agora, a conveniência. Só se pode pedir o que é proveitoso para a alma. Então, o apóstolo Tiago também dizia: pedis e não recebeis, porque pedis mal. É aquela tríade de Santo Agostinho: petimus mala, petimus mali. Petimus mala é pedimos coisas mais, e petimus mali é pedimos de modo errado, de modo inconveniente. A outra forma é a ordenação.
O que é ordenação? Primeiro, solicitar os bens espirituais para depois os materiais. Nunca os materiais podem ser os básicos, eles sempre têm que ser a consequência, né? É como Jesus disse: buscai o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão confiadas por acréscimo. E a devoção? O que é a oração devota? Ela é devota quando nós multiplicamos as palavras com atos de amor. O devoto é quem pratica a caridade. E aí Santo Agostinho, repetindo Jesus, disse assim: estejam fora da oração as muitas palavras, mas que não falte intensa súplica, se a intenção persistir fervorosa. Repete Jesus quando disse: vossas orações não dupliquem as palavras como fazem os pagãos. A devoção, segundo Santo Tomás, é fruto da caridade, que é o amor de Deus e do próximo. Ambos manifestam-se na oração do Senhor, que nos incita ao amor a Deus, ao fazermos chamá-lo Pai, e ao amor ao próximo, ao suplicarmos tudo em comum. Então, o Pai Nosso é uma oração comunitária. É Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas. Então, ela é uma oração comunitária, é uma oração de integração, ela é uma oração de devoção, em que as pessoas precisam sair de si para praticar atos de amor. E deve ser humilde, porque, como diz Davi, Deus se volta para a oração dos humildes e não os despreza na súplica. E na parábola do fariseu e do publicano isso é confirmado, né? E a primeira eficácia da oração é a justificação. Isso é um aspecto muito interessante. Se fosse a única eficácia da oração, já estaria assim perfeito para nós, porque nós temos inúmeras circunstâncias que nós perdemos essa ligação com o alto, essa ligação com Deus. E através da oração, dessa conexão, Ele já nos justifica. Justifica não é um perdão, digamos, um esquecimento de tudo, não. É uma justificação para que nós possamos reparar o mal que nós fizemos. É como Zaqueu fez, reparou o mal que ele fez. Ele foi justificado por Jesus e, através da justificativa, ele começou a reparação. Então, a oração é uma justificação, que é um aspecto assim, da máxima importância para nós nos nossos dias, né? Então, Jesus disse: retornou justificado para casa. E Tiago pergunta várias coisas, né? E outro aspecto muito interessante, o que Santo Agostinho nos lembrou: bom é o Senhor, que muitas vezes não dá o que desejamos, para dar-nos aquilo que deveríamos pedir. Nós vemos quantas vezes os discípulos foram perseguidos e não tiveram
uma resposta. Paulo pediu até para Jesus tirar o espinho da carne dele, mas por 3 vezes foi negado. Então nós vamos ver que os resultados da oração para nós são essa justificação, para que nós possamos reparar, o resultado da eficiência e o resultado da utilidade, porque nós vamos então colocar forças em movimento. A oração, ela produz forças que ficam em movimento. Essas forças em movimento, elas são aplicadas, elas devem ser aplicadas para benefício de muitas pessoas. Todas as pessoas que oram, elas fazem como o doador de sangue. O doador de sangue chega lá no hospital, no hemocentro, e doa o seu sangue. Ele não sabe quem vai ser beneficiado, né? Mesmo se ele disser assim: olha, isso aqui eu queria, eu estou doando em nome de fulano de tal, que está internado. Pois não, mas não quer dizer que é aquela bolsa que vai para aquela pessoa. Aquelas bolsas, elas vão ser utilizadas. Se o hospital tiver com uma quantidade grande de bolsas, provavelmente vai ser o anterior que está lá, né? Que vai para tal pessoa, e a dele vai ficar no estoque. Se o hospital está com baixa, como nós estamos em baixa de estoque, o Hemocentro Feira Machado está fazendo campanha, indo com um caminhão nos bairros para ver se consegue coletar sangue. A pandemia diminuiu o aporte de sangue para os hospitais. Então, quem faz doação de sangue é bom fazer. Todas essas atitudes nossas de devoção, de amor ao próximo, elas nos sensibilizam para nós orarmos melhor. É a oração que nos une a Deus, é a oração que nos faz melhorar a nossa vida, que a nossa vida não fica tão materializada. Me perdoem ter interrompido a outra. Acho que se eu não salvei, a outra se perdeu. Caso haja se perdido, eu não vou salvar essa também, que é a última parte da aula, não. Aí quem assistiu, quem não assistiu, me perdoe. Tá bom, gente? Vamos então fazer uma outra oração de Emmanuel sobre o Natal. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltaste na manjedoura, por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Sabes, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que volveste dos continentes celestes em socorro aos que choram na poeira do mundo, no tope dos altos edifícios em que se amontoam reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Nunca tivemos como agora tanta abastança, tanta penúria, tanta inteligência, tanta discórdia, tanto contraste doloroso, Mestre, que tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de Tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma,
a sublime canção com que os céus te glorificaram, o berço de palha ao clarim das estrelas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade entre os homens. Assim seja.